Olá, boa noite. Está no ar o Aparecido Debate, para que você se informe e forme a sua opinião. Uma ótima noite para você nesta terça-feira, em que seguimos com temas relacionados às pautas que serão e muito debatidas neste ano de eleições municipais. Os principais gargalos das cidades, saúde pública e a educação no país. E neste bloco a gente aprofunda o debate na base de qualquer gestão, inclusive de todas as profissões e desenvolvimento da sociedade, que é a educação. Realidade preocupante. De acordo com o Censo Escolar 2023, o ensino médio brasileiro teve a maior taxa de evasão da educação básica, 5,9% na zona urbana e também rural. Mas esse afastamento ou desistência por parte de alunos vai muito além do atrativo do ensino. Engloba desigualdades sociais e a falta de infraestrutura. Nem mesmo a lama e os buracos na estrada desviam o seu Messias do destino. A missão de levar 10 crianças para a Escola Municipal Belarmina, na zona rural de Lorena, é diária. É o frio, né, a chuva e tal, e as crianças, né, que às vezes não conseguem vir na escola, e a gente faz todo o esforço para poder trazer eles para a escola. É um trabalho muito especial, né, porque traz as crianças e é uma oportunidade para eles crescer na vida, né, é a escola, né, incentivar sempre para vir. E a gente sempre está disposto a trazer eles, né, fazer o melhor para eles. O acesso é difícil e muitas famílias têm apenas a opção do transporte escolar municipal gratuito. Ou a gente teria que ir com condição própria ou ele não iria, né? Porque aqui as escolas são todas longe. A mais próxima é a do Pinhal, no caso da Belarmina. Nós acompanhamos o trajeto. São 20 quilômetros de distância da rodovia. As crianças precisaram desembarcar antes da última descida para chegar à escola, por conta das condições da rua sem pavimentação. A chuva do dia anterior inviabiliza a passagem da van. O Guto é professor de português nessa escola municipal há 5 anos. Em sua sala são 10 alunos. Apesar da pequena quantidade, ele destaca o relacionamento com as crianças. O grande diferencial aqui é a distância, né? A gente está a 20 quilômetros da Dutra e na época de chuva tem um pouco de barro e tal, mas o relacionamento é diferente em função, não de ser zona rural. Tem gente que pensa que a criança da zona rural não tem internet, não tem acesso à tecnologia e tal. Muita gente tem uma visão errada, assim, ou então, sei lá, romântica, antiquada, né? Aqui, tirando a distância, né, outra coisa que eu percebo é a quantidade de alunos menor, né? De acordo com o IBGE, em 2023, quase 400 mil crianças entre 6 e 14 anos não estavam na escola. Dentre os motivos para a evasão escolar está a falta de interesse e dificuldade de acesso. Como vocês podem observar, né, a nossa dificuldade, mas hoje a realidade nossa, graças a Deus, melhorou muito, né, o acesso para a gente está aqui. E estando aqui com as crianças, para a gente, assim, vocês viram, né? Tem poucas crianças hoje aqui na escola por conta do tempo. E todos os alunos aqui, os 100% de alunos nossos aqui, todos utilizam transporte, né? Então, foi uma vantagem muito boa para eles. Porque com o transporte que eles conseguem vir para a escola. Porque se não houvesse o transporte, infelizmente, a gente não teria tantos alunos aqui na escola. É a precariedade que impacta em cheio, principalmente aqueles que moram mais distantes e que necessitam do transporte público. Mas estamos em ano eleitoral em que temos a responsabilidade de elegermos ou reelegermos os governantes das nossas cidades, ou seja, prefeito e vereadores. Por isso, convidamos a Natália Fregonese, coordenadora de políticas educacionais do Todos pela Educação, para conversarmos sobre as ações necessárias na educação e as responsabilidades também. Natália, boa noite. Obrigado por mais uma vez aceitar o nosso convite. Olá, pessoal, boa noite. Eu que agradeço poder estar aqui de novo falando de um tema tão importante, ainda mais, né, nesse ano de eleição. Natália, e para a gente começar, qual é a competência do município quanto à educação que é ofertada à população? Perfeito. De acordo com a legislação, né, os municípios, eles são responsáveis pela educação infantil, que é a creche e a pré-escola, e pelo ensino fundamental.
mas em muitos casos, dependendo dos estados, né, essa divisão do ensino fundamental, essa responsabilidade do ensino fundamental, ela é compartilhada com o estado. Então, às vezes, os estados estão mais com os anos finais do ensino fundamental e o município mais com os anos iniciais. Então, esse arranjo, ele varia um pouco entre cada região, mas a responsabilidade dos municípios, então, é essa, né? É educação infantil e ensino fundamental. Então, basicamente, né, os municípios, eles têm como responsabilidade garantir o acesso à creche, que aí são as crianças de 0 a 3 anos, né, numa etapa que ainda não é obrigatória, mas que é dever do município garantir que todas as famílias que queiram colocar seus filhos, né, as crianças em creche tenham esse acesso. E também responsabilidade do município garantir o acesso à pré-escola, 4 e 5 anos, que aí sim se torna uma etapa obrigatória da educação básica, e também o acesso ao ensino fundamental a partir dos 6 anos de idade. E aí, para além, é claro, de garantir esse acesso a essas etapas, o município também é responsável por garantir a qualidade da educação em todas as escolas aí sob sua responsabilidade. Natália, boa noite para você, né? Pegando o gancho dessa sua explicação, a gente sabe que infelizmente não é uma realidade em todos os municípios, principalmente quando a gente fala em relação às creches, né? Tantas filas de espera por parte de várias famílias. O Todos pela Educação lançou uma plataforma chamada Educação Já Municípios, justamente em relação agora, né, com essa questão da eleição municipal. Explica um pouquinho para a gente, né, como que funciona também para orientar o pessoal de casa em relação à educação. Perfeito. A gente lançou recentemente, então, essa plataforma, né, disponível aí online, de super fácil acesso, que tem o objetivo justamente elevar a prioridade política, né, que a gente atribui à educação, olhando aí para o âmbito municipal, e oferecer, principalmente, insumos técnicos para apoiar as candidaturas e as futuras gestões, né, na garantia de uma educação de qualidade para todos. Então, hoje, essa plataforma, ela é composta por um panorama de dados educacionais de todos os municípios brasileiros. Então, ao acessar essa plataforma, você consegue digitar o município que você deseja saber um pouco mais, né, sobre como está a educação nessa localidade. Digitando esse nome do município, automaticamente já vai abrir um documento trazendo todos os dados relacionados à educação desse município. Então, o acesso à creche, infraestrutura das escolas, qual a remuneração média dos professores. Então, um banco de dados muito grande para todos os municípios do Brasil, que esse que a gente está chamando de panorama de dados educacionais. Para além disso, nessa plataforma também é possível acessar um material onde a gente concentra quais são as 10 prioridades da educação nos municípios, então, onde as próximas gestões deveriam concentrar seus esforços. E também é possível encontrar nessa plataforma uma cartilha que explica um pouco sobre a questão do ICMS Educação, que também é muito importante quando a gente olha para a educação a nível municipal. E aí, em setembro, a gente também divulga nessa plataforma um documento bastante detalhado com as recomendações técnicas voltadas para as novas gestões. Então, é uma plataforma muito completa para quem tem interesse aí em se aprofundar um pouco mais nos dados do seu município. Natália, a lei diz que 25% da verba arrecadada pelos municípios com impostos deve ser aplicada em educação. Mas será que a gente vê isso na prática? Exatamente, né? Em teoria, né, isso deve acontecer realmente, porque é constitucional, né? Então, está na Constituição que os municípios devem aplicar esse percentual mínimo de 25% na educação, e o não cumprimento disso pode gerar várias consequências legais e administrativas, tanto para a prefeitura, mas também para o prefeito, né? Então, um prefeito que não cumpre esses 25% previstos na Constituição, ele pode sofrer algumas sanções, como, por exemplo, ficar inelegível para uma próxima eleição, né? Então, tem várias questões administrativas e legais
que podem surgir caso um município não cumpra o que está previsto aí na Constituição, né? E é responsabilidade dos tribunais de conta dos municípios e do Ministério Público fazer essa fiscalização. Então, de maneira geral, assim, a gente, claro, não sabe no detalhe quais são os municípios que não cumprem, né? Mas, de maneira geral, a gente acredita que há um cumprimento, né? Especialmente porque, se não houver, tem muitos processos de judicialização. Mas, muitas vezes, o que acontece é que esse cumprimento é feito, mas a partir de uma gestão muito ruim e um mau planejamento do uso dos recursos. Então, ao invés das redes investirem em políticas efetivas, bem estruturadas, que realmente mostram bons resultados, há um mau planejamento do investimento desses recursos. Quando se chega aí no final do ano e as redes percebem que não chegaram no atendimento desses 25%, elas começam a investir em coisas de alto custo e que são rápidas para conseguir atingir esses 25%. Então, em muitas redes, por exemplo, no final do ano, os professores recebem 14º, 15º salário, bônus, o que poderia ser bom, né, pensando em termos de valorização profissional, mas que acontece só ali numa tentativa de utilizar esses recursos que não foram utilizados durante o ano, ou então uma compra de vários computadores, sem que as escolas nem mesmo tenham a estrutura preparada para isso. Então, acho que a forma como está sendo aplicada esses recursos, acho que é o mais preocupante nesse cenário, né? Além de bater a meta, é a questão, então, de ver como que está sendo distribuído, né? E, de fato, investido durante todo o ano. E, Natália, essa é uma questão também para os eleitores ficarem atentos no que os candidatos estão falando sobre estes cumprimentos durante todo o ano? Perfeito, né? Eu acho que na educação, as pessoas acho que se acham bastante entendidas normalmente, porque todo mundo passou pela escola, né? Então, todo mundo tem um pouquinho para falar sobre educação. Então, é muito fácil que os candidatos consigam bons discursos, né? Sobre o que se espera para a educação, sobre a importância, né? Sobre ser uma prioridade. Mas acho que é muito importante, né, que quando os candidatos estão de fato comprometidos com a educação, acho que eles têm muita clareza de quais são os objetivos e quais são os focos que realmente devem ter as suas gestões, assim. Então, acho que eu citaria aqui, né, que ao ouvir discursos de candidatos sobre a educação, acho que 3 elementos são muito importantes de estar na fala desses candidatos e que nos ajudam a entender esse comprometimento efetivo com a pauta. Então, primeiro, né, acho que é importante que esses candidatos estejam comprometidos em ampliar o acesso e a qualidade à educação infantil, né, tanto a creche quanto a pré-escola. Então, essa questão das filas em creches, ela é muito importante e é um desafio comum a muitas redes. Então, falar sobre creche é muito importante, sobre a qualidade da pré-escola também. Um segundo ponto que é fundamental é assegurar que todas as crianças sejam alfabetizadas na idade certa. Então, a alfabetização hoje está sob responsabilidade aí de grande parte dos municípios e a gente tem um cenário muito crítico no Brasil. Então, é muito importante que esses candidatos estejam comprometidos em melhorar e assegurar essa alfabetização das crianças até o 2º ano do ensino fundamental. E também promover uma ampla melhoria na qualidade do ensino fundamental com equidade, né? Então, quando a gente olha para os anos finais do ensino fundamental, especialmente, os resultados, eles são muito preocupantes, né? Tanto em termos de aprendizagem, quanto em termos de reprovação e abandono. Então, olhar para essa etapa também é fundamental. É claro que dentro desses 3 pontos que eu citei, né? Acesso à educação infantil, alfabetização na idade certa e melhoria na qualidade do ensino fundamental, outros pontos também são importantes aqui dentro para garantir isso, né? A questão do transporte escolar, que já foi citada, a questão da alimentação escolar, dos materiais didáticos, enfim, várias questões. Mas acho que ter esses 3 focos aqui é muito importante para qualquer candidatura.
E aí o momento é agora, né, Rafaela? Né, Natália? Estamos agora no momento de campanha eleitoral e esse é o momento, principalmente aí, senhores pais, né, prestar atenção se o seu candidato realmente está falando aquilo que você quer ouvir de projeto na educação. Natália, muito obrigado mais uma vez por participar com a gente aqui no Aparecido Debate na TV Aparecida. Eu que agradeço, foi ótimo, fico sempre à disposição. Obrigada, ótima noite e boa semana. Boa noite, tchau, tchau. Estamos de volta com o Aparecida Debate nesta terça-feira falando sobre educação e saúde pública, com base nas atenções que devemos ter para as eleições deste ano. E apesar do Sistema Único de Saúde, o SUS, ser referencial para o mundo, a qualidade e agilidade em que o serviço é prestado são motivos reais para cobranças por parte dos brasileiros. E neste bloco a gente inicia o nosso debate sobre a saúde pública e suas competências. Por isso recebemos aqui no estúdio a enfermeira especialista em saúde coletiva, professora e mestra Ana Paula Macedo. Ana Paula, muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar conosco nesta noite. Eu que agradeço a participação no programa de vocês. É uma honra tê-la conosco para explicar tantos detalhes, né, para quem nos acompanha então. Bastante mesmo. Tem muita coisa nesse ano eleitoral, né? Exato. Ana, até porque, bom, o foco deste programa é levar informação para o eleitor, né, em relação a toda essa questão da saúde pública. Mas antes, eu quero que você explique para a gente essa questão da saúde coletiva. Ela é mais abrangente? É um pouco além do saúde pública? São sinônimos? Como que funciona? Na verdade, saúde pública, quando a gente fala de saúde pública, são exatamente as doenças que a gente tem circulando no meio da população. E a saúde coletiva são os instrumentos que a gente utiliza para combater essas doenças. Então, por isso que fala coletivo, né? Porque a maioria das doenças, a gente trabalha muito com o coletivo. Independente delas serem transmissíveis ou não, a gente trabalha com o coletivo. A gente descobre as doenças, a gente investiga todas elas, né? Como elas ocorrem. E em cima desses dados, a gente tem a questão da saúde coletiva, que é esse trabalho, que são os programas, que são as ferramentas, os planejamentos que são utilizados pela gestão, né? Gestão do município, do estado ou da União, para poder combater essas doenças. Ana Paula, boa noite. Boa noite. O que é de competência das cidades no que diz respeito ao atendimento de saúde à população? Responsabilidade do município, hoje, relacionada à saúde, é o serviço de atenção primária. Nós trabalhamos com classificação de complexidades de serviço. Então, quando a gente fala de atenção primária, ela abrange, né, as estratégias de saúde da família e as unidades primárias de saúde, que são o popularmente falado postinhos, né, que a população conhece. E isso é de competência do município custear, selecionar, trabalhar, preparar os profissionais que ali vão exercer o atendimento. E, obviamente, também tem alguns municípios, que são os municípios que têm um número maior de população, que tem o serviço secundário, que daí abrange a parte hospitalar e que nós não temos em todos os municípios, que é uma parceria, acaba sendo uma parceria com o Estado, mas a responsabilidade do município é a atenção primária. E só elencando um pouquinho essa questão da questão primária, que deveria ser, né, apesar de não ser utilizada assim, mas ela é a principal porta de entrada do sistema de saúde. 80% da população deveria se entrar para ser atendido no sistema de saúde pela atenção primária, pelas estratégias e pelas unidades primárias, que são os postinhos. Por isso que é tão importante a gente também pensar muito, né, e analisar planos de governo, os nossos gestores, né, por essa questão, já que é essa porta de entrada e também facilitando aí outros serviços, porque a saúde ela também engloba tantas outras pastas, né, mas é a base principal. Até mesmo porque a saúde, os gestores, como você falou, né, é uma parte que tem que ser muito bem pontuado, porque nós precisamos hoje de profissionais capacitados, profissionais técnicos. E o que essa demanda, esses questionamentos em cima da saúde, que se apresenta muito, principalmente em ano eleitoral, a gente vê muitos problemas, que é onde parece que aparece mais os problemas, né? Vem mais à tona os problemas relacionados à saúde. Mas não são problemas de agora, são problemas que vêm no decorrer dos anos. Que se arrastam no decorrer dos anos. Só que são problemas que os gestores técnicos, eles conseguem entender o que acontece. E quando a gente não se tem gestor técnico em saúde, isso dificulta mais ainda. Uma das coisas que dificulta muito
é que a cada 4 anos se troca o nosso governante. E é como se tudo começasse do zero. Infelizmente. Infelizmente. E que não deveria ser. Principalmente quando a gente fala de atenção primária. Porque quando você consegue constrói um projeto, por exemplo, na atenção primária, e ele está dando certo, está fluindo, surtindo efeito, tendo resultado, por que parar? Né? Por que tem que interromper? Porque daí troca de gestão e interrompe essa questão. Né? Deixando bem explicado o que a Ana Paula está falando, é quando o prefeito da sua cidade, entra um prefeito que vence as eleições na sua cidade, e ele coloca uma pessoa, ou por acordo político, que pode ser um político, ou um amigo, para um cargo que ele não sabe exercer. Né? Resumindo, é isso que acontece na maioria das cidades brasileiras, e por isso não temos uma continuidade nas políticas públicas, incluindo a saúde, não é, Ana Paula? Exatamente, é isso mesmo. E o funcionário que sofre com isso. Exato. Toda a população também. Não só o funcionário, a população, né? Os munícipes que vão, os usuários do sistema que acabam sendo prejudicados na maioria das vezes, né? Sim. E você falava também, Ana Paula, dessa questão da atenção primária. Pega um pouco do trabalho também dos agentes de saúde, os agentes comunitários que vão até as casas. Sim. É um reforço e tanto, né? Exato. É uma área que necessita de mais investimento, que necessita de mais apoio também, se a gente for pensar em relação às cidades, num cenário tão distinto, né, do nosso país. Claro que cada cidade com a sua particularidade, mas há essa necessidade, é claro. Sim, os agentes comunitários de saúde, eles são profissionais que exercem a sua função nas estratégias de saúde da família. Então, não são todas as unidades primárias de saúde que nós temos agentes comunitários. Sim. E eles, na verdade, eles são a nossa base, é a base da nossa estratégia. A estratégia de saúde da família, ela é um programa, na verdade ela veio com um formato de programa e hoje ela abrange quase todo o país. E o agente comunitário, né, ele veio ser parceiro, ele veio contribuir com isso porque ele faz o principal papel, que é o elo da população com a equipe de saúde. Então eu sempre brinco que ele é o coração da estratégia. E ele precisa, sim, na verdade, o apoio, ele precisa de reconhecimento da importância do seu papel dentro da estratégia. O agente comunitário, ele faz, no programa nacional, né, que é a legislação que rege a atenção primária, a anterior, ele tinha que ser morador do bairro. Por quê? Porque por ele conhecer os munícipes do bairro que ele morava. Hoje não é mais obrigatório isso, hoje não precisa ser morador. Mas a maioria deles acaba já sendo morador do bairro. E isso facilita muito, porque eles conhecem mais as pessoas. Então ele faz esse elo de ligação entre a equipe de saúde, entre os profissionais que vão atender e os munícipes. E com isso, obviamente, a gente ganha mais confiança, mais credibilidade, mais participação da população, né, mais compromisso da população dentro da terapêutica que é ofertada a eles, dentro dos projetos. A atenção primária, ela tem um foco principal que é prevenção, e isso é uma coisa que é muito falha no país. Né, a nossa saúde, ela é hospitalocêntrica, ela não trabalha ela não tem uma prevenção muito efetiva, a questão do preventivo. E o agente comunitário, ele consegue reconhecer esses detalhes e trazer para a equipe. Então, ele tem total, assim, uma função extremamente importante dentro da unidade. E o que falta, né, dentro do que você perguntou, falta reconhecimento, eu acredito, reconhecimento como profissional e o maior preparo dessa equipe. Eu acho que seria, né, um preparo que eu digo assim, sempre, né, uma educação continuada deles mesmos. Sim. Justamente sobre isso que eu vou conversar com você. A atenção básica, a gente já viu conversando aqui, que é um dos principais pontos a serem reforçados. Então, não só contratações, né, como também qualificação e inovação tecnológica. É isso que falta? Exatamente. A qualificação, hoje, é o ponto crucial da nossa saúde. E quem sofre mais com isso é a atenção primária, porque acaba sendo, como são cargos onde a prefeitura tem a gestão total deles, então acaba sendo muito fácil de contratação e tem uma rotatividade muito grande do profissional. O que atrapalha nessa sequência, quando a gente fala de programa de prevenção, de trabalhar com a comunidade, de fazer essas parcerias, né, com as comunidades, com as escolas, né, que é essencial. Eu acredito muito, eu sou muito assim, fiel à questão da educação com saúde, essa parceria que tem que exercer. E a estratégia, ela faz esse vínculo, né, a atenção primária, ela faz esse vínculo com a educação. E quando a gente não tem uma rotatividade muito grande, a gente não consegue qualificar o profissional.
Então acaba sendo um cabide de emprego, e que é muito ruim. Porque, por exemplo, se você tem um médico que ele já criou um vínculo com a população daquele bairro, se ele não é a favor do político atual, ele não vai ficar naquele bairro. E aí quebra o vínculo e a comunidade vai ficar desprovida de atendimento adequado, entendeu? Então, isso é muito ruim. E a qualificação vem com isso. A gente tem, pelo Ministério da Saúde, muitos programas de qualificação, muitos. Pelo Ministério, eles são passados para o município, são passados pelo Estado, são cobrados do município, mas o que mais atrapalha é a questão da rotatividade profissional. Que desvaloriza e acaba impactando também. Exatamente, acaba impactando no serviço, no resultado do serviço. No resultado, né? E principalmente essa questão da prevenção que você está falando e tanto, né, Ana? E quando a gente fala em hospital público, filantrópico, aí vem pronto-socorro, santas casas, a gente se depara por muitas vezes com superlotação, falta de estrutura, sim, e também falta de insumos. Como então que os municípios, né, eles podem aí atuar, aí prefeitura, enfim, a gente falando tanto de poder executivo quanto o poder legislativo, para poder o quê? Evitar estes problemas e aí, de fato, ofertar uma saúde de qualidade, né, para a população. Existem dois caminhos. Na verdade, trabalhar-se com prevenção, então o foco principal é a atenção primária, como porta de entrada, mas isso a população precisa ser educada para utilizar isso realmente como porta de entrada. Sim. E não fazer o pronto-socorro como a porta de entrada principal. As UPAs, pronto-socorro e hospital, eles são serviços de complexidade maior que a da atenção primária. Que é urgência e emergência? Exatamente. E que se confundem muito isso na população. Por quê? A população, ela quer o atendimento imediato. Ela é imediatista. Então, onde que ela vai procurar? A unidade de pronto-socorro. Que o resultado do exame vai sair na hora, que o atendimento vai ser imediato. Por quê? E não se tem foco em prevenção. Quando elas procuram pronto-socorro, quando elas já têm sinais e sintomas da doença. Então, ela já tem a doença instalada, e não antes disso. Então, o primeiro ponto seria a prevenção. Tá? Quando você fala de questão de lotação, né, leitos muito ocupados, é justamente por isso, é a questão do mau uso desses leitos, né? Eu trabalhei em hospital também, então a gente vê a questão da superlotação e não é só montar leitos novos ou, né, ter mais profissionais trabalhando, é saber utilizar os leitos como deveriam ser utilizados para pacientes que realmente necessitam de atendimento hospitalar. Então, se tivesse uma prevenção efetiva, né, a gente não teria tanta necessidade de leitos hospitalares, que não é a realidade do Brasil. Como eu falei anteriormente, o Brasil ele trabalha muito com a questão de atendimento hospitalocêntrico. Toda vez que a gente tem uma campanha política, ou até na pandemia mesmo, foi falado muito disso, vamos aumentar leitos de UTI, vamos aumentar... Mas ninguém focava no que deveria ser feito, que era a campanha de prevenção para não ter transmissão da doença, e ponto. Que é o que acontece com todas as doenças, e isso vem se alastrando. Hoje, os municípios, eles trabalham muito com o OS, com as ordens de serviço em saúde, que são as terceirizadas, né? Então eles contratam essa questão dessa gestão fora do município para organizar. Então, outro caminho que deveria ser feito é a questão da fiscalização por parte das prefeituras. Né? Ter profissionais técnicos capacitados e que fiscalizassem mais os serviços hospitalares. Né? Não é todo município que tem um hospital de grande porte ou de médio porte. Às vezes tem município que nem hospital tem. Tem um pronto-socorro e aí tem que ter um serviço de referência, mas ter mais fiscalização. Então, acho que trabalhando com essas duas vertentes seria muito importante para o município e para os governantes, né? E como? Ana Paula, nosso tempo está chegando ao fim, mas dá tempo de mais uma perguntinha. Como os municípios, em realidades e necessidades distintas, têm esse poder de se articular junto ao governo estadual e federal por políticas públicas mais eficazes? Né, para a gente cobrar o nosso prefeito, o nosso vereador, para que traga um sistema melhor de saúde para a sua cidade, para o seu município. Essa articulação, ela já existe através dos serviços referenciados. Só que daí o que acontece muitas vezes? E foi o que eu até falei na pergunta anterior. A questão da fiscalização por profissionais técnicos e capacitados dentro da área. Então, não adianta eu ter profissionais que assumam a gestão do município e que não são capacitados para isso. E aí, obviamente, o serviço não vai ter um planejamento.
né? A prefeitura ela tem por obrigação, os gestores da prefeitura têm por obrigação planejar o que vai acontecer durante todo o seu período de gestão, né? Tanto a parte de organização, né, quanto a parte financeira. E aí, gente, uma das coisas que é muito importante a gente falar, eu falo isso até para meus alunos, não é só falta do dinheiro. Não é só a falta do dinheiro. Eu acho que é o saber utilizar o dinheiro que nós temos na nossa disposição. E para isso a gente tem que ter planejamento. É igual dono de casa, tem que ter planejamento para usar os seus recursos. Sim. E, obviamente, essa articulação deveria ter fiscalização tanto do Estado quanto da União. Hoje, nós trabalhamos com 3 esferas governamentais que elas são distintas, né? Existe uma hierarquia, mas elas são de gestões distintas. Mas uma, ao meu ver, deveria muito fiscalizar como a outra está funcionando, como a outra está trabalhando. Até porque, para não ter mau uso do dinheiro, para não ter mau uso do profissional, para ter um profissional de qualidade, para a gente não ter um munícipe ou um usuário do sistema com problemas mais graves. Por que a gente tem o hospital lotado? Porque a gente tem um avanço das doenças, a gente tem um agravamento das doenças muito presente e gasta muito mais dinheiro, né? Então, eu acho que essa articulação deveria ser muito em questão, trabalhando na prevenção e fiscalizando o que um governo, né, trabalha, cobrando mesmo, né? Qual é a sua meta? O que você tem para atingir? Aonde você vai utilizar o dinheiro quanto a isso? Existe sim algumas coisas que eles têm que ser, algumas não, a maioria, né, tem que ser comprovadas, obviamente, mas eu acho que com mais eficiência. Eu acredito muito nisso. Ana Paula, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Conhecimento aqui, é uma profissional que vive o problema dia a dia no seu município e repartir isso com a gente aqui, com o nosso telespectador. Uma boa noite para você, uma ótima semana. Boa noite, obrigada a vocês. Obrigada, viu, Ana Paula? E isso se repete, na verdade, com o bloco anterior que falávamos sobre educação. Então, é mais transparência, essa clareza, né? E também como vai ser empregado, como vai ser feito de fato esse serviço. Uma coisa que é importante, só para finalizar, uma coisa que é importante é o munícipe saber qual é o direito dele, mas também qual é o dever dele. Sim. Né? Fazer bom uso do sistema educacional e saúde, mas ele também saber, porque muitas vezes eles deixam passar e não têm conhecimento suficiente para cobrar o que deve ser cobrado. E por isso nós estamos aqui, para levar também essas informações, é claro, para todos que estão nos acompanhando. Obrigada, viu, querida? Eu que agradeço. Uma ótima noite. Estamos de volta com o Aparecido Debate, que hoje destaca 2 pautas essenciais para o plano de governo daqueles que disputarão o seu voto nas urnas: educação e saúde pública. Nos blocos anteriores, debatemos o papel dos municípios, que abrange o Poder Executivo e Legislativo no tocante a investimentos, políticas públicas e contribuições aos governos do Estado e Federal. Já neste terceiro e último bloco, focamos na estrutura e preparo das cidades em relação às epidemias ou novas pandemias. Até porque a Covid-19, que matou mais de 700 mil pessoas no Brasil, além de exaltar a importância da ciência e do SUS, escancarou deficiências estruturais, mesmo sendo uma novidade em todo o mundo. Por isso, conversamos agora com o Wanderson Sampaio, ele que é diretor do Instituto Todos pela Saúde. Wanderson, boa noite, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Renato. Boa noite, Rafaela. Obrigado pela oportunidade para a gente compartilhar um pouco do que a gente tem acumulado de conhecimento com a população. Ô, Wanderson, para a gente começar a nossa conversa, então, explica um pouquinho para a gente qual o papel dos municípios para conter surtos e epidemias. Renato, o papel do município é central nesse processo. É importante deixar claro que na estrutura do Sistema Único de Saúde, o SUS, a gente tem uma distribuição que a gente costuma dizer que é não hierárquica, né? Então não tem, ao contrário do que as pessoas imaginam, o Ministério da Saúde não manda nas secretarias de saúde estaduais que mandam nas secretarias municipais. Na verdade, há um consenso entre esses 3 entes, mas a execução de fato, ela recai muito sobre as secretarias municipais de saúde que estão dentro da estrutura das prefeituras. Então a responsabilidade é enorme, eu diria. Wanderson, uma boa noite, é um prazer tê-lo aqui conosco, seguindo essas explicações para quem nos acompanha, né? Pelo que vocês observam no Instituto, as cidades estão preparadas para desempenhar, então, essas funções quando necessário? Boa noite, Rafaela. Bom, o que a gente observou na última grande epidemia que nós tivemos, a pandemia de Covid-19, é que, de fato, nós não estamos preparados, nem as grandes capitais, de fato, estão preparadas, não tem infraestrutura para
detecção rápida de patógenos que são desconhecidos hoje. Então, essa é uma missão que a gente precisa desenvolver essas tecnologias, essas capacidades locais, num curto espaço de tempo, visto que a gente não tem ideia de quando um novo patógeno vai surgir e causar uma nova epidemia. A gente tem aqui no Instituto Todos pela Saúde trabalhado junto com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, num processo de desenvolvimento de planos de contingência. Por coincidência, hoje a gente está trabalhando com o Estado de São Paulo, justamente nessa tentativa de preparar essa infraestrutura de saúde para o enfrentamento de novas epidemias. Isso está acontecendo neste exato momento, ao longo da semana, no Instituto Butantan, uma parceria da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, o Instituto Todos pela Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde e o CONAS. Esse é um movimento que a gente quer levar para todos os estados já são signatários. A gente começou no Distrito Federal, essa semana aqui em São Paulo, e nas próximas semanas até o final do ano a gente quer completar pelo menos os estados da região amazônica. E Wanderson, explica para a gente, né, como o senhor já estava falando antes, desse trabalho conjunto de enfrentamento, né, em relação à mpox, né, e também quanto a outras novas doenças que vêm surgindo, como que é também esse desafio de atuação? Bom, acho que a gente tem uma coordenação muito bem feita aí pelo Ministério da Saúde. A ministra da Saúde, Nízia, entende muito do tema, já presidiu a Fiocruz, e ela falou muito bem. Eu acho que o foco agora são populações específicas, é manter o monitoramento. Não há razão para desespero, acho que é a hora de realmente trabalhar dentro dessa integração do SUS. A vacinação é uma estratégia muito interessante, ela mostra bem como funciona essa integração do sistema. O Ministério da Saúde, ele adquire as vacinas, as secretarias estaduais de saúde são responsáveis pela logística de distribuição, mas quem aplica de fato a vacina no braço do paciente ou do suspeito de ter contato com doença é o município. Então, a Secretaria de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, dentro da Prefeitura, é quem é responsável por essa operacionalização de última milha ali, né? Que quem vai botar de fato a vacina no braço das pessoas. Ao mesmo tempo, essa Secretaria Municipal de Saúde, por meio dos departamentos de vigilância em saúde, são os responsáveis por detectar essas pessoas que são suspeitas dessa doença, tem que testar essas pessoas, e uma vez testadas e confirmadas, elas precisam receber o tratamento devido. Algumas que já desenvolveram a doença precisam passar por um manejo clínico apropriado e um isolamento para que elas tenham o mínimo de contato possível com outras pessoas, de modo que a gente consiga conter a doença, o espalhamento da doença. Ô Wanderson, a gente sabe de todo o trabalho que envolve a saúde pública com o governo federal, estados e também municípios. Como que a população pode cobrar melhor seus governantes sobre uma prevenção de doenças que estão surgindo agora? E nesse período de campanha eleitoral municipal, começando por prefeito e por vereadores? Renato, muito boa consideração. Essa é a hora da gente cobrar planos de governo que realmente toquem no tema de forma pragmática, que tenham planos que sejam, de fato, não coisas genéricas, né, que falam em construir hospital. Isso é importante deixar claro para a população. A Secretaria Municipal da Saúde, ela é responsável pela atenção primária. São as unidades básicas de saúde, o médico de saúde da família, as equipes de saúde da família, são programas de vacinação. Então, é isso que a população deve cobrar do prefeito, da Secretaria Municipal de Saúde. Construção de hospital, essas coisas são a assistência especializada, é responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde e do Ministério da Saúde. Então, desconfiem daquele prefeito que promete construir hospitais, construir coisas muito grandes. O foco tem que ser na atenção primária. Essa é a principal responsabilidade das secretarias municipais de saúde. Então fica muita atenção e a dica para quem nos acompanha, né? Ficar atentos aos planos de governo, que vem de propostas também. E Wanderson, até mesmo pegando o gancho no que você nos explica, né? Em relação a esses casos, né, recentes agora, a gente falando sobre a mpox, grandes surtos, a Zika, né, o Zika vírus, Covid-19, né, a pandemia que veio e nos assustou, né, o mundo como um todo.
Isso tudo que está acontecendo, isso tem reforçado, né, essa questão de precisarmos o quê? Estruturar melhor a saúde pública e principalmente a administração, nessa parte técnica também, já que estamos em ano eleitoral e a gente tem que focar também no que vem de proposta e o que vem de serviços também ao povo? Rafaela, essa é uma coisa interessante. A gente não pode mais ser pego de surpresa. O que a pandemia de Covid-19 fez conosco foi isso. Nos pegou de surpresa. Aparentemente, nós, enquanto Sistema Único de Saúde, não estávamos preparados para o colapso que aconteceu no sistema de saúde, porque a gente não esperava que esse vírus tivesse essa capacidade de replicação tão rápida e que tivesse a taxa de letalidade que de fato não era tão elevada, mas quando a gente tem um número absoluto muito grande da doença, esse percentual, do ponto de vista absoluto, passa a ser impactante de fato. Então, a palavra de ordem é preparação. Visto que a gente não sabe de onde vem esse novo patógeno e como ele vai, como que ele vai se espalhar, se ele é um patógeno respiratório ou se é uma doença que tem transmissão pessoa a pessoa, mas por vias respiratórias, então a gente precisa estar preparado para tudo, na verdade, né? O hipóxia é um exemplo de uma doença que é negligenciada, que não é novidade nenhuma na África Central. O continente africano lida com essa doença. Lá ela é uma endemia, que é uma doença que tem um número permanente de casos em toda a região geográfica por todo o ano. Então lá não é novidade. O que aconteceu foi um espalhamento dessa doença para o resto do mundo. Isso aconteceu em 2022, a ministra Anísia bem lembrou que a variante que chegou até aqui, o clado que chegou aqui, era o clado 2 do vírus, que aparentemente não causa gravidade, não se espalha tão rápido. O fato é que a gente negligenciou isso, essa doença continuou mantendo um nível de transmissão basal em todo o mundo, e hoje ela voltou a aumentar em termos de número de casos, e há esse medo de que essa variante clado 1, que é comum, mais uma vez, lá na região da República Democrática do Congo, se espalha ao redor do mundo, pois, aparentemente, esse clado é um vírus que sofreu mutação, e uma das características dessa versão, digamos assim, do vírus, é que ela transmite mais rápido e, aparentemente, ela causa mais letalidade em crianças, o que nos preocupa muito. Lá na República Democrática do Congo, para vocês terem uma ideia, a letalidade entre crianças está em cerca de 10%. Significa dizer que, de cada 100 crianças que se infectam com a doença, 10 morrem. Esse número, no resto do mundo, principalmente os que são infectados pelo clado 2, gira em torno de 1 a 3%. Então, a gente tem realmente um motivo para se preocupar. Veja, não há estudos, mais uma vez, é uma doença que é negligenciada, não há estudo suficiente para nos garantir que é o clado que gera essa maior letalidade. Pode ser que o número maior de casos esteja refletindo no não alcance do manejo clínico desses pacientes que não têm a devida atenção. Então, por isso estão evoluindo mais ao óbito. Então, há muitas dúvidas ainda a respeito dessa doença. Os ensaios clínicos de medicamentos não trazem notícias muito promissoras, né? A gente tem um medicamento, na verdade, que tem sido utilizado para tratar a hipóxia, que é o Tecovirimat, e um ensaio clínico que está sendo desenvolvido lá. Recentemente teve um relatório parcial dos dados e aparentemente o medicamento não traz benefício, ele não evita a gravidade nem óbito. O que eles acharam lá foi que as pessoas envolvidas no estudo, os pacientes, tinham uma melhora clínica e menor letalidade, mas não pelo medicamento, e sim pelo simples fato de terem assistência médica garantida. Então, por hora, o que nós temos é uma vacina que funciona muito bem e assistência médica bem desenvolvida ajuda a evitar casos graves e letalidade. Ô, Wanderson, quero agradecer a sua participação aqui com a gente esta noite. Muito obrigado por ter participado com a gente, ter ajudado o telespectador também a compreender esses assuntos. Uma boa noite, uma boa semana para você. Obrigado, Renato. Obrigado, Rafaela. Boa noite. Uma ótima noite, obrigada. E assim encerramos então o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube e no nosso Instagram, @jornalismo TV Aparecida. Além das notícias e os bastidores da programação, você também pode sugerir temas para debatermos aqui todas as terças-feiras, assim é claro, como o tema da política, né, em relação aí às eleições deste ano. A você, muito obrigado pela companhia com a gente, uma boa noite e até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau.